Orações, quanta luz descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz, quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em breve. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos aqui à nossa casa de paz e amor, a todos que estão aqui no salão, aqueles companheiros que nos acompanham também pelas mídias sociais. Nosso abraço fraterno aqui da nossa casa, que a gente possa ter uma noite hoje, né, de aprendizado, uma noite de reflexão, uma noite de estudo e de entendimento, né, do Evangelho. E que nesse momento já mais tranquilos, né, depois da nossa agitação de fim de ano que sempre começa, né, essa época até a gente chegar aqui, muitas vezes a gente pega um pouco mais de agitação no trânsito, um pouco mais de tumulto. Então que nesse momento a gente já possa virar a chavinha e sintonizar nesse momento, nessa vibração mais tranquila, nessa vibração mais equilibrada, e que assim a gente consiga absorver tudo aquilo que vai ser exposto aqui hoje, desde a leitura do livro de mensagens, né, até a própria palestra, e sair daqui para levar essa vibração para o restante da nossa semana, que é sempre muito importante e nos faz muito bem aí para esse ano que se encaminha para o final, a gente encaminhar com mais equilíbrio, com mais compreensão sobre nós, né, que é sempre a proposta do estudo do Evangelho. Então a gente também lembra de dar as boas-vindas, né? Acho que é sempre importante para quem vem pela primeira vez aqui à nossa casa, que se sinta acolhido e que possa aqui encontrar aquilo que nós encontramos aqui e que faz com que estejamos aqui toda semana, buscando no Evangelho aquilo que nos ampara nessa rotina diária. Nós pedimos também para vocês, para desligarem os celulares, para manter essa harmonia aqui que já se faz no nosso salão. É sempre muito importante para não quebrar aquele equilíbrio, aquele campo harmonioso que sempre se faz presente. A gente vem agradecer bastante a cada um de vocês aí pelas doações do ano inteiro, né? Como a gente está nessa época de dezembro, se encaminhando para o fim do ano, a gente agradece as doações de cada um, da maneira que cada um pôde contribuir para todos os projetos, né? Para todas as ações sociais da casa. A gente ainda continua com as cestas de Natal, então para aqueles que puderem contribuir, a gente tem até o dia 10 para a montagem, né, dessas cestas. Então contribuir da maneira que for possível, se não com a cesta completa, com um item ou outro, ou se quiser fazer uma doação através de Pix, né? Só ver na livraria, tem o CNPJ, né, que é possível fazer essa doação, e aí a gente continuar auxiliando essas famílias que recebem todas essas cestas e que auxiliam bastante nesse período de recesso. Para essa noite de hoje, pelo nosso trabalho, né? Quem vai nos ajudar essa noite na leitura do Evangelho será a nossa amiga Ioná. A leitura do livro de mensagem, quem fará por nós será a nossa amiga Vera. A prece inicial, a Marisa fará por nós. E a nossa palestrante e amiga da noite, a Ana Teresa Faceta, ela vai falar para nós sobre o livro do mês, que é Minutos com Chico Xavier, por José Carlos de Luca. As vibrações, quem fará por nós será a Ana Paula, e a prece de encerramento, o nosso amigo Humberto. Então que nós possamos dar início ao nosso trabalho, e uma boa noite a todos. Boa noite a todos.
do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede perfeitos. Item 3, o homem de bem. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei da justiça, de amor e caridade, na sua maior pureza. Se interroga a sua consciência sobre os próprios atos. Pergunta se não violou essa lei, se não cometeu o mal, se fez todo o bem que podia, se não deixou escapar voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem do que se queixar dele, enfim, se fez aos outros tudo aquilo que queria que os outros fizessem por ele. Boa noite a todos. Mensagem, livro Confia e Segue, Francisco Cândido Xavier, Espírito Emmanuel. Confia e segue. Com Jesus, a vida adquire novo sentido. A dificuldade se faz bênção. Dor é alegria. Tristeza é a véspera da consolação. A luta construtiva produz a tranquilidade da consciência. Trabalho é condição de felicidade. A sombra é a fonte da luz. A lágrima é pérola do sentimento. Desprendimento é o caminho da posse verdadeira. Renúncia é aquisição. Sacrifício é a estrada para as alturas. É por isso que o Natal, em qualquer parte, unindo as criaturas na mesma faixa de compreensão e solidariedade humana, será sempre a estrela do amor e da esperança em cada coração. Então vamos todos nós fechar os nossos olhos, respirar profundamente e sentir o abraço que todos receberam ao entrar nessa casa. São nossos mentores que nos recebem com alegria, com muito carinho, que envolvem cada um de nós em energias amorosas, para que possamos receber aquilo que aqui viemos buscar, que possamos receber aquilo que necessitamos. E é assim que, ao transcorrer o trabalho da noite, todos nós somos, de uma certa maneira, trabalhados individualmente. Que possamos prestar atenção à palestra, envolvendo a Ana, palestrante, para que ela possa trazer para nós sempre nova sabedoria. Que possamos sentir a presença amiga do Mestre, que se alegra muito ao ver todos os seus irmãos aqui presentes. Que Jesus nos abençoe hoje com o seu amor, com a sua paz. Que assim seja. Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe e nos guie as palavras. Nós vamos encerrar a divulgação dos livros em 2023, porque 2024 tem mais livros para a gente divulgar, mas com chave de ouro. Nós não, né? O Departamento de Doutrina da Casa está indicando para a nossa leitura, para que o nosso conhecimento se aumente, para que a gente possa refletir, lendo o livro Minutos com Chico Xavier, de José Carlos de Luca. Esse aqui. Um livro com 93 temas, dá para ler um capítulo por dia, refletir nesse capítulo, buscar outras leituras que complementem aquele capítulo. Então, como todos os livros do De Luca, uma linguagem simples, uma linguagem gostosa, mas com muito conteúdo. Com um conteúdo muito profundo. Editora Interlitera, a primeira edição em 2010. Eu acho que aconteceu algo.
Olá. Eu consigo falar sem microfone, mas não dá para atingir, né, lá no fundo. Então vamos voltar, né? A indicação do livro, encerrando o ano de 2023, para nossa leitura, para que a gente reflita, para que a gente busque e aumente o nosso conhecimento, Minutos com Chico Xavier, de José Carlos de Luca. Dá para ler um capítulo por dia, e como todo bom livro, a gente busca leituras que complementem aquela, não é? Para que a gente possa realmente estar a cada dia, a cada leitura, a cada indicação de livros, aumentando o nosso conhecimento da espiritualidade, desse intercâmbio entre o plano espiritual e o plano material. José Carlos de Luca nasceu em 1961 em São Paulo, juiz de direito, orador e escritor espírita, integrante do Grupo Espírita Esperança na Vila Matilde, em São Paulo. Desde muito pequenininho, novinho, ele sentia um profundo impulso para estudar temas ligados à espiritualidade. E quando ele começou esse estudo, o seu potencial dentro da mediunidade de consolo e esclarecimento começou a despontar. Muitas vezes a gente pensa na mediunidade somente na psicofonia, na psicografia, na pintura mediúnica. No caso dele, trazer essa leitura, trazer um livro para esclarecimento, faz parte da mediunidade dele de trabalho nessa encarnação. Não é um livro psicografado, mas com certeza ele foi envolvido por irmãos espirituais para que ele pudesse trazer todo esse conteúdo. Também não é um livro biográfico a respeito do Chico. São citações que o Chico trouxe e a partir daí o De Luca coloca os seus comentários. Que falar de Chico Xavier, né? Eu acredito que todos nós aqui conheçamos a vida desse espírito que trabalhou dentro do Evangelho de Jesus. Um verdadeiro trabalhador da seara do Mestre, que nasceu em 2 de abril de 1910 em Pedro Leopoldo, Minas Gerais, desencarnou em 30 de junho de 2002 em Uberaba, Minas Gerais, num dia em que os brasileiros estavam muito felizes. E ele pedia nas orações para que ele desencarnasse num dia em que o Brasil estivesse realmente festivo, em comemoração, e o Brasil estava comemorando mais um título, né, da Copa Mundial de Futebol, fazendo a sua comemoração aqui no plano terreno e o plano espiritual também em festa, recebendo Chico Xavier de volta. Com 5 anos de idade, ele começou a ver e ouvir espíritos, tendo estabelecido com esses espíritos um relacionamento que deu resultado à publicação de mais de 400 obras, entre poemas, contos, romances, livro de estudo, livro de mensagens. Então tem livro para todo gosto. E tem livro para a gente ler assim, né? Por muito tempo, 420 livros, ou mais. Chico, de uma personalidade muito bondosa, ele se dedicou ao auxílio aos mais necessitados, como nós já falamos, vivenciando realmente o Evangelho de Jesus. O amor que Jesus pede a cada um de nós, Chico, ele vivenciou. Ele não só utilizava as palavras, a psicografia, mas ele agia. As suas ações eram de amor puro por todos aqueles que o buscavam, por todos os necessitados. Qual é o objetivo desse livro específico? Quando nós estamos vivendo em meio a aflições, né, naquele vulcão dentro da gente, nós queremos muitas vezes conversar com um amigo, não é verdade? A gente quer conversar com alguém. Não que esse amigo vá resolver, vá nos tirar daquela situação aflitiva. Mas conversando, muitas vezes a solução para aquela situação aparece. E essa é a função desse livro. É de ser um amigo para cada um de nós. E de apresentar o amigo Chico Xavier. Então, aqui nesse livro, o amigo que nos é apresentado e que vai nos acompanhar a cada leitura, a cada dia, é o Chico Xavier. E ele passou pela Terra. E a sua vida foi um dos mais belos testemunhos de amor e superação das adversidades que já se viu na face da Terra. Chico, ele passou por muitas situações desgastantes em todos os sentidos, mas ele nunca desistiu, ele perseverou. E ele não se limitou apenas a ser um intermediário da espiritualidade aqui com o plano terreno. A sua maior tarefa aqui na Terra foi a de testemunhar o amor, a fé e a bondade. Então ele vivenciava tudo aquilo que ele falava. Este livro pretende colocar um pouco de Chico Xavier nos minutos do nosso dia, para que ao se deter nas lições aqui apresentadas, o relógio da nossa vida avance rumo a dias melhores.
é interessante esse parágrafo porque vem nos fazer uma reflexão sobre o relógio. Antes de nós falarmos a respeito disso, nós vamos lembrando que os capítulos do livro eles se alternam. Então, alguns têm uma citação que é do próprio Chico e outros de algum irmão espiritual que se utilizou da psicografia do Chico para nos trazer alguma mensagem. Então, quando ele fala da lição do relógio, e é uma frase do Chico, ele diz assim: Deus nos deu no relógio uma grande lição, porque os ponteiros assinalando o tempo não caminham nunca para trás. Chico Xavier. E em seguida vem uma pergunta que o De Luca faz no livro. Quando nós despertamos pela manhã, qual o nosso primeiro pensamento? Nem falem, tá? Como é que a gente acorda e abre os olhos? O que será que vem à mente logo no momento em que nós acordamos? E aqui ele continua. Deus nos dá a cada manhã, quando nós abrimos os olhos, o maior presente que nós temos, que é a vida, que é o tempo. O presente do tempo, o despertar para uma nova oportunidade, para um novo recomeço. E muitas vezes a gente acorda, né, não muito de bom humor, já falando, puxa vida, né, eu vou ter que ir para aquele trabalho, eu vou ter que encontrar aquela pessoa no meu trabalho, e esquece, inclusive, de fazer a prece, que é o primeiro ato do nosso dia, que é a sintonia com o plano maior. E aqui, olha o que ele vem trazendo nessa frase e ali na explicação do autor. A importância de um novo dia, de se utilizar o tempo. E aí, Chico Xavier vem nos ensinar a aprender com os ponteiros do relógio, porque o ponteiro do relógio ele não caminha para trás, ele caminha sempre para frente. E como é que está a nossa vida? Será que a gente está sendo semelhante aos ponteiros do relógio, caminhando para frente? Ou nós estamos estagnados, parados, em situações desgastantes como mágoas, revoltas, raivas? Então, aqui ele vem trazendo a questão de utilizar o tempo da melhor maneira possível, como o ponteiro do relógio, para frente. Caminhe apesar das dificuldades, caminhe apesar das tristezas, das doenças, dos desencarnes, dos desempregos, das situações aflitivas. Caminhem para frente. Não entrem na estagnação. Não parem jamais. É a lição que vem nos trazer, porque quando nós paramos, quando nós estagnamos, uma doença pode acometer, pode nos envolver. Não é? Então, esse capítulo em específico vem nos dar um alerta com relação ao tempo, como nós estamos utilizando. Um novo dia é o ensejo de retomar sonhos, de reiniciar projetos, de restaurar amizades e afetos, experimentar novos caminhos. Então, olha quanta coisa um novo dia nos traz, não é? Realizar sonhos, voltar a um projeto que pode estar engavetado, a gente deixou ali, esqueceu. Então, retomar esse projeto ou iniciar um projeto novo. Restaurar amizades que por um motivo ou outro ficaram lá atrás, mas que foi importante na nossa vida. Experimentar novos caminhos. Viver, Jesus, ele tem uma citação que nós até tentamos fazer, mas de vez em quando nós esquecemos, que é viver um dia por vez. Viva um dia de cada vez, segundo a aflição daquele dia. E De Luca ainda continua em cima dessa frase do Chico, colocando que Deus, Jesus também, é cheio de esperança em cada um de nós. E Ele está sempre nos propiciando esse movimento de caminhar para frente, apesar do passado de sombras, de amarguras, de desencantos e aflições. Então, aproveitar este recomeço de um dia para nos renovarmos. Nós estamos às portas de um novo ano, não é verdade? Gente, o ano acabou. E aí a gente faz aquela relação no final do ano, né, de coisas para o próximo ano, para fazer. Então, acho que a primeira coisa que todos nós, que é o que esse capítulo sugere colocar ali, aproveitar melhor o tempo que nós temos. Com coisas saudáveis, com novos projetos, não é? Então, nós estamos aí às portas de um novo ano, de uma nova oportunidade, de um novo recomeço. Então, nós devemos realmente dar boas-vindas todos os dias para o dia que inicia, ao abrir os olhos, e dar boas-vindas ao ano novo que está chegando aí. E aí, ele traz também algumas mensagens de Meimei.
Meimei, o nome dela de batismo é Irma de Castro, e ela é mentora da nossa evangelização infantil. Vamos imaginar uma menina com muitos sonhos, mas sonhos de ser professora. Na época, professora primária, hoje professor de Fundo 1, Fundamental 1. Então, o objetivo da vida dela era educar, era trabalhar com as crianças. Mas ela tinha uma doença crônica, nefrite, que era uma inflamação nos rins, que quando ela tinha essas crises, ela precisava parar com tudo. Ela não ia para a escola, ela tinha que ficar em casa em tratamento, hospitalizada, porque realmente era uma situação muito séria, muito desgastante. Mas ela se forma como professora, apesar de toda essa dificuldade. Era uma pessoa profundamente caridosa e estava sempre às voltas com as pessoas mais carentes. E já formada, buscando uma colocação para lecionar, ela conhece Arnaldo Rocha, aos 22 anos, né, que vem a ser o seu marido. E eles se casam, e num momento da vida deles, eles leem um livro, o nome do livro é Momentos de Pequim, do escritor Lin Yutang. E um dos personagens desse livro tinha esse nome, Mei Mei, que é um nome chinês, e um dos significados é amor puro. Então, Arnaldo Rocha começou a chamar a sua esposa, Irma de Castro, de Mei Mei. Mas somente o casal sabia disso, ninguém mais. E ela desencarna 2 anos após o seu casamento, por conta da doença que já acometia. Sendo um espírito já esclarecido, ela começa a se manifestar através de mensagens psicografadas por Chico Xavier, numa linda missão de esclarecimento e consolo. Então, ela não conseguiu aqui, né, encarnada, levar adiante o seu plano de educar. Mas as suas mensagens, se nós pegarmos as mensagens de autoria do Espírito Meimei, lendo parágrafo por parágrafo, a gente vai perceber a educadora de espíritos que está ali. Então, uma das passagens do livro de Meimei é sobre a coragem, que diz assim: coragem não é revidar, nem cair na exibição de poder. A coragem verdadeira ergue-se da compreensão e da bênção, quando o desequilíbrio tenta assaltar-te. Então, ter coragem não é revidar, não é enfrentar o outro, é compreender, é entender as situações que nos envolvem. E aí o De Luca começa a contar sobre essa passagem de 2 momentos de Jesus com seus apóstolos. Num desses momentos estavam lá em meio ao mar, à noite, numa tempestade. Eu também ia ter medo, viu, gente? Vou confessar, não contem para ninguém, eu ia morrer de medo também. Então, me coloco no lugar dos apóstolos ali, eles com muito medo, achando que o barco ia afundar, e Jesus dormindo no barco. Tranquilo, ali dormindo. E eles desesperados, até que depois de muito desespero, de medo daquele barco virar, Jesus diz para eles: coragem, eu estou aqui, não tenham medo. Esse foi um momento em que Jesus colocou a coragem ali. Num outro também estavam eles lá, eles eram pescadores, né? Pelo menos alguns deles, em meio a uma tempestade no mar. Jesus não estava lá, fisicamente falando, ele não estava. Mas aí, em meio àquele medo do barco afundar novamente, Pedro avista um vulto que vem andando nas águas. E ele começa a observar e pensa, né? É Jesus, mas ele também não tem a certeza. E aí ele questiona. E Jesus diz: sou eu. Ele fala: se és o mestre mesmo, faze com que eu ande também nas águas. Aí Jesus fez, falou: vem. E Pedro foi. Só que em dado momento, Pedro ficou com medo. E aí ele afundou. Então essas 2 passagens que, né, de estar mostrando o que o medo causa em cada um de nós. O medo paralisa. A gente não faz nada em situação de de luz, paz e amor em Jesus.